Wabba-labba-dab-dab! Que é a tradução para eu preciso de ajuda, ajudem-me. Estou em grande sofrimento. Estou em grande preciso de sofrimento. ajuda. I'm in great suffering, please help me. Sim, senhor. Estão a ouvir a voz do Ricardo. Obrigado, Ricardo, por estares aqui connosco. Nós já vamos explicar melhor quem é. Já vamos explicar melhor quem é o Ricardo. Mas, sem mais demoras, vamos já para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Ricardo, o que é que tu andas a ver? Opa, tenho visto algumas coisas no Netflix, essencialmente. Vi aquele desenho animado do Matt Groening, o Disenchanted, que também gosto bastante. A segunda temporada teve agora a dar, e é um desenho animado que eu gosto muito. Tem uma personagem feminina muito forte que é a princesa do reino e que é alcoólica. Acho que agora tu, para fazeres um desenho animado, tens que ter uma personagem principal que seja alcoólico, mas naquela personagem fica muito bem. É uma personagem muito forte que subverte uma data de estereótipos relacionados com o género e a relação dela com o pai dela e as aventuras que ela vai tendo com um gato que é um demónio e um elfo tem assim uns fetiches sexuais muito esquisitos. Eu achei muita piada aquilo, e gosto muito de ver o Disenchanted. Vi também um special do Netflix, um filme assim mais sério do King, sobre o rei Henrique V, que era... Viste esse? Ouviste falar desse? Vimos o trailer, ainda não vimos o filme. O que é que achaste? Yeah. Opa, gostei bastante. Eu acho que, pronto, é satisfatório. Estou a tentar não te estragar aquilo. É satisfatório. Eu gosto bastante. Aquela personagem, aquele ator está bastante bem, vende bastante bem aquele papel. E gosto bastante da maneira como ele leva aquilo a sério. Ele consegue vender aquilo. E depois, pronto, ele está preso numa teia de intrigas e a história do filme é ele desembrulhar aquilo. E as cenas de batalha estão espetaculares. Pá. Estão espetaculares. Depois tenho visto episódio a episódio o The Good Place, que não sei se sabem o que é tipo um sitcom. Sim, que é muito somos giro. Grandes fãs. Vocês gostam disso também. Que é muito engraçado, é assim, não se leva a sério. É um sitcom com piadas muito bem estruturadas e que explora alguns temas filosóficos que eu gosto muito, e pronto, e tem umas personagens muito inocentes, muito approachable, com quem tu te identificas com facilidade. Essencialmente muito, fofinhas, que eu gosto muito de ver. Exatamente. Exatamente. Eu sinto que com essa série é mesmo só queres dar um abraço a todas aquelas personagens, não é? Eu sinto que The Good Place vem muito tem muitos genes de Parks and Rec, no sentido em que é uma comédia muito wholesome, as personagens são todas boas de coração. Exatamente. E é mais o sistema e o mundo que está contra elas. É isso, as circunstâncias estão contra elas e, por definição, eles estão a tentar fazer de outros seres humanos melhores seres humanos. E conseguem ter piada enquanto fazem isso. Portanto, acho que conceptualmente aquilo está espetacular e conseguir ser engraçado gosto muito dessa série. Agora estão a chegar ao fim da quarta temporada e é das séries que eu gosto mais. Nós estamos à espera que chegue ao fim para depois fazermos binge de tudo. Acho na Netflix. Acho que vale muito a pena. Acho que vocês vão gostar desta temporada. É um bocado mais do mesmo, parece-me, mas o mesmo é bastante agradável. É muito fixe. Sim. Não, eu adoro. As personagens são mesmo fantásticas. A Tahani é tipo a deusa, A Tahani, essa personagem eu não consigo. É espetacular. Ela consegue meter aquele posh britânico muito convencida com as festas, mas ao mesmo tempo muito inocente e muito preocupada em ajudar as pessoas que estão à volta dela. E aquela relação que ela tem com o Jason e aquele back and forth, que é o estúpido, não é? Aquele monge estúpido, que eles fazem com que tu... à medida que aquilo vai avançando, tu ao princípio não sabes que ele é um monge estúpido, mas depois eles revelam-te que ele não... Parece aquele asiático muito compenetrado e sério, mas passado pouco tempo é
totalmente. Tu percebes que é um Chad, um americano burro que gosta de futebol e de beber cerveja e de mamas grandes. E eu gosto muito dessa coisa. É mesmo giro. E o facto deles falarem sobre ética de uma maneira tão leve e cómica, acho que é muito, muito interessante. Opa, eu sinto que nós estamos sempre a falar do Crash Course aqui no podcast, e eu lembro-me de ver o Crash Course Philosophy, e houve coisas que eu de facto compreendi melhor no The Good Place do que no Crash Course Philosophy. Sim, sem dúvida. Eu acho que sedimentei os meus conhecimentos da secundária, das aulas de filosofia, no Good Place. Eu aqui, agora é que percebi, na prática é isto que eles queriam dizer. Ok, isto é um bom exemplo. Dezenas de horas. Não me deram esta série? Dezenas de horas de um professor a chatear-te e bastavam 20 minutos. Exatamente. Mas acho que tens muita razão. Acho que aquela personagem, o Chidi, com o professor de ética, não é? Muito obsessivo compulsivo, muito OCD, muito preocupado com cada detalhe. Sim. E pronto, a refletir aquele facto que se nós estivermos a levar estes conceitos perfeitamente a sério e não os usarmos como guidelines, mas sim como regras absolutas de vida, não conseguimos sair de casa e dar 3 passos, porque há sempre uma decisão. Será que estou a pisar uma formiguinha que vai a passar, ou uma erva daninha que se calhar provavelmente vou estragar o dia a alguém por causa disso? E essa personagem encarna muito bem essa dificuldade que as pessoas têm às vezes de levar isso demasiado a sério. Mas gosto muito também por essa perspectiva. Sim, concordo absolutamente contigo. Tudo o que tu disseste foi perfeito. Eu concordo plenamente. Não, o Chidi em sofrimento é das melhores coisas da série. Exato. Tão reprimido, tão tipo... É tão bom. Bom. É muito, muito bom. Eles fazem uma piada, inclusive, em relação a isso. Eu não vou contar, senão vou estragar a série, mas eles fazem uma piada engraçada precisamente em relação a essa eles torturam-no com esse... Como vou só dizer isso? Torturam-no com essa faceta que tu acabaste de destacar. É mesmo genial, é uma série fantástica. É muito bom. Está a sair na Netflix neste momento. Viste mais alguma coisa? Vi o Joker e gostei bastante do Joker no cinema aqui há 2 semanas. Ok. É um filme sério, vocês provavelmente já devem ter falado sobre isso ou dominam esse filme. Sim. Gostei bastante, achei que... não é um feel-good movie, mas a maneira como o filme está feito é impressionante. E a prestação que o Joaquin Phoenix tem... ele passa perfeitamente aquela sensação de bizarria que às vezes as pessoas que estão naquela situação nos transmitem e nós vemos, e consegue abordar de maneira bastante impactante a saúde mental e a motivação da personagem está muito bem explorada quando eles cortam o funding, quando eles cortam os fundos lá para os programas de apoio social, a psicóloga dele deixa de poder apoiar e isso fundamenta depois a desestruturação dele, ele deixa de ter acesso aos medicamentos, a desestruturação dele está muito bem conseguida, e é uma introdução brutal à saga Batman. Acho que a personagem está espetacular e o filme, gostei bastante do filme. Mas, pronto. Concordo. Nós, entretanto, já passámos por várias fases de gostar muito do filme, gostar menos do filme, de começar a apontar defeitos àquilo, mas... Sim, mas só ouvimos uma vez. Temos que dizer que só ouvimos uma vez. Sim, eu sinto que este filme precisa de ser visto mais do que uma vez, mas só... Mas se bem que não sei se quero ver uma segunda vez, porque eu fiquei a matutar no filme durante para aí uns 3 dias... Mas de uma maneira negativa. Não é tipo de uma maneira tipo... encontrei uma perspectiva que era nova e fresh e isso tudo. Não, é tipo...
aquela nuvem negra ainda continua a seguir-me. Totalmente isso, Sara. É esse tipo de filme, perfeitamente. Yeah. É esse tipo de filme. É o tipo de filme que tu estás 2 ou 3 dias e está a seguir. E porquê é que ele se meteu no frigorífico naquela cena? Esvaziou o frigorífico e meteu-se lá dentro. Pronto, mas acho que não era para perceber. Entretanto fui pesquisar à net e acho que não era para perceber. E são esse tipo de coisas que eu gostei muito que não são típicas de um blockbuster, estás a perceber? Mas que tornam aquele filme espetacular e muito bem conseguido. E um equilíbrio muito bem conseguido entre o que é um blockbuster e o que é um filme que deixa a gente assim a pensar 3 dias depois, como estavas a dizer, Sara, perfeitamente. Sim, sim. Sem dúvida, concordo. E fazendo aqui uma volta de 180 graus, Sara, o que é que tu tens a dar a ver? Opa, eu por acaso estava a pensar, mas não me lembro. Vimos She-Ra! Ok, nós já falámos de She-Ra neste programa, Ricardo. Sim. She-Ra é uma série, não sei se já viste, está na Netflix, é uma série juvenil. É uma série de animação. Eu vou-te confessar, eu vi She-Ra, se é o que eu estou a pensar, quando eu tinha 6 anos, estás a ver? É exatamente nos isso. anos 90 eu vi She-Ra, que é o equivalente ao He-Man, não? Mas do sexo feminino. Exatamente. Eu vi She-Ra, lembro-me vagamente e lembro-me de gostar muito dessa série, assim como gostava muito do He-Man. Sim. E é novo agora? É nova, é uma série nova, é uma série original da Netflix. Já vai na 4ª temporada, acabou agora a 4ª temporada. Sim. Os episódios são muito pequeninos, têm para aí 20 minutos. Tem 20 minutos, sim. É quase, é um good place. Sim. Basicamente. Mas nós já falámos muitas vezes de She-Ra neste podcast, mas as personagens são mesmo a coisa mais empowering e interessante e subtil e layered. A sério? A sério, é mesmo muito, muito bom. E tem ótimo humor. É hilariante. É hilariante mesmo. A sério, tem cenas e personagens que são genuinamente muito divertidas, muito engraçadas. Mas é exatamente o mesmo universo, mas reimaginado, completamente moderno. Parece uma animação estilo Steven Universe ou Adventure Time, quase. Sim. E é claramente para miúdas de 12 anos. Mas não é por ser para miúdas de 12 anos que está simplificado ou que está unidimensional. As personagens são todas tão complexas. Sim, tão interessantes. Honestamente, eu ponho essa série à frente de muitas outras séries que não são para miúdas de 12 anos. Isso é espetacular. Mas acho que isso é uma marca de uma série bem conseguida, dar-lhes essa impressão de que há várias, apela a vários segmentos, várias faixas etárias, portanto podem estar os miúdos a ver aquilo e os pais ao mesmo tempo a ver e a tirarem enjoyment e a tirarem prazer da série com pormenorzinhos diferentes que são direcionados para cada tipo de público. E é uma coisa que se tem visto agora mais frequente, vê-se muito nos filmes da Pixar e é uma marca de uma série bem conseguida. Tenho que ver She-Ra. She-Ra and the Princesses of Power. Recomendamos vivamente. É exatamente aquilo que tu estás à espera, só que melhor. I have the power. Não era uma coisa dessa? É bem isso. O theme tune é tipo a coisa mais power ballad rock versão pop. Sim. E é fantástico porque cada vez que temos uma nova temporada na Netflix é logo a primeira coisa que vamos ver. Não há mais discussão. Tipo, nós temos que ir continuar a ver She-Ra porque nós precisamos de saber o que é que vai acontecer. Tipo, é mesmo... É assim tão engaging. viciante. É mesmo, exatamente. É mesmo.
Tu viste alguma coisa? Eu não vi nada, mas... Não viste nada? Viste isto também? Eu vi outras coisas, mas temos aqui um segue tão bom que eu não o vou desaproveitar. Portanto, Segue! Por falar em séries animadas que nos enchem o coração, vamos falar de séries animadas que nos destroem a alma já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com o Ricardo. Olá, eu sou o Ricardo. O Ricardo é o meu melhor amigo e é a pessoa que eu conheço que mais adora Rick and Morty, que foi a primeira pessoa que me mostrou Rick and Morty. Portanto, Ricardo, muito obrigado por estares aqui connosco hoje para falar de Rick and Morty. Obrigado, Ricardo. Com todo o gosto estou aqui, gosto muito de falar com vocês. E também estou aqui com a Sara. Hey, pessoas! E hoje estamos aqui a fazer, em honra de Rick and Morty, estamos a fazer aqui uma experiência diferente. Porque nós estamos a beber álcool durante o programa. Ok. Não façam isto em casa. Temos que... Quer dizer, podem fazer isto em casa, mas temos que dar o disclaimer de isto faz bebam mal. Com responsabilidade, não é? Bebam com moderação. Com moderação, é com isso. Moderação. É assim, Esse pronto, é o termo, assim que se diz. Mas pronto, para ser claros, isto é uma má decisão. Sim. Portanto, mas é nós feito em estamos a homenagem beber... ao espírito da série, portanto acho que é. Exatamente, é uma celebração, não é? Porque, se eu não me engano, eu acho que o Justin Roiland teve de facto de parar de beber para fazer a voz do Rick and Morty porque aquilo estava-lhe a fazer mal. É. A sério? Pois imagino que sim, porque ele estava sempre literalmente bêbado, não é? Ele bebia quando estava a fazer a voz do Rick e estava sempre a encher o estômago de ar para conseguir fazer aqueles arrotos que são a marca do Rick, que é entre cada frase o Rick arrota, e às vezes nos momentos mais oportunos o Rick arrota e... No fim da primeira temporada, quando o Rick arrota a dizer uma expressão, quando ele é convidado para o casamento do Bird Person, ele arrota e diz Friendship Jerry, e o Jerry é totalmente transportado para o casamento do Bird Person porque o Rick arrota no princípio daquela série, desse episódio do The Wedding Squanchers. Portanto, está tão metido dentro do espírito da personagem que com plot points são decididos só com base nos arrotos do Rick. Por isso é tão apropriado nós estarmos aqui a beber em honra do eu acho que sim. Um brinde ao Rick. Exatamente. E um brinde a esta quarta temporada que demorou a chegar, Xissa. Exatamente. Sim, foi o quê? Foi quase 2 anos, não foi? Opa, já não me lembro. Foi tempo demais. É isso que eu tenho a dizer. Foi. Era isso que nós estávamos a dizer antes de começarmos a falar. É que nós, cada vez que Rick and Morty volta, nós somos pessoas diferentes. Mudámos de emprego, mudámos de casa, mas é sempre uma experiência. Ir buscar aquilo tudo atrás e ver aquilo tudo é sempre espetacular. Então vamos voltar ao início. Eu estou a abrir o IMDb para chegar a estas datas. Eu sei que já devia ter tido isto antes, mas nós começámos a beber antes de começar a gravar o programa. E devo dizer que estamos a beber gin com tonic, água tónica. Gin tonic, estamos a beber um gin tonic. Estamos a beber um gin tonic, mas é um gin tonic assim um bocadinho diferente, porque é um gin tonic de spiced plum, que é ameixa apimentada, não sei. E clementinas, pronto, também há clementinas aqui. O que é que tu estás a beber, Ricardo? Opa, eu estou a beber cerveja Sagres. Que
Represent! Parece que estou num festival de verão. Estou a beber cerveja Sagres, mas não havia Superboc. Eu prefiro Superboc, mas estou a beber cerveja Sagres. Era o que havia na mercearia debaixo da minha casa. Pronto. Mas Rick and Morty começa em 2013 no Adult Swim da Cartoon Network, uma série criada pelo Dan Harmon e pelo Justin Roiland. O Dan Harmon, que por essa altura já era famoso pela sua participação na série Community, sim, que teve uma história conturbada, sim, e Justin Roiland, que até essa altura fazia vozes para muitos outros desenhos animados, incluindo Adventure Time, o Lemon Grab é a voz exatamente, do Justin Roiland. Destas duas mentes perturbadas nasceu Rick and Morty, que é essencialmente uma aventura de ficção científica, onde um cientista louco e o seu sobrinho ingênuo vão em aventuras irresponsáveis pelo espaço e pelos multiversos. É isso. Ricardo, como é que tu foste a primeira pessoa que me chamou a atenção para Rick and Morty? Portanto, tu descobriste isto antes de mim. Como é que lembras-te do teu primeiro contacto com Rick and Morty e os primeiros episódios que viste? Não me lembro especificamente quando é que comecei a ver, mas lembro-me de estar a ver o primeiro episódio e de chegar a uma cena perto do fim em que o avô, o Rick, pede ao Morty para inserir umas mega sementes no rabo para passarem pela alfândega sem serem detectados. E eu nesse momento pensei, esta série não é uma série como as outras. É uma série um bocadinho diferente. E tem aqui alguma coisa que, tenho que continuar a ver. Isto perturba-me, mas deixa-me intrigado. Eu tenho que ver até onde é que isto vai. E chateei toda a gente à minha volta para verem. Umas pessoas perceberam, outras não. Tu percebeste logo o que é que era. Mas muitas pessoas também. Ai, foi que nesse desagradável. momento que tu percebeste. Porque a série é de facto difícil, é desagradável, é dura. E eu lembro-me que foi isso que me apelou à série logo desde o início. Eu sempre me senti muito atraído por um tipo de humor muito negro, por um humor muito depressivo, de certa maneira. E Rick and Morty coçava essa comichão. Mas à medida que eu fui entrando em Rick and Morty, percebi que era muito mais do que isso. Mas antes de entrarmos por aí, Sara, qual foi a tua primeira... Porque tu não tiveste uma entrada típica para Rick and Morty. Como é que foi a tua experiência? Eu vi alguns episódios contigo há uns anos atrás e eu lembro-me que gostei muito de alguns dos episódios que vimos, outros nem tanto, e eu acho que o que me fez afastar da série foi mesmo a sonoridade dos arrotes. Porque eu via a série e literalmente dava-me vontade de... E eu tipo, eu não consigo ver uma série e ter vontade de vomitar ao mesmo tempo. Tipo, that's too much for me. Mas estou muito contente de ter visto agora as 3 temporadas de seguida. Pois, porque nós fizemos binge de tudo durante o último fim de semana. Exato, nós fizemos binge de tudo e eu encontrei uma nova... a new appreciation pela série. Fala-nos disso, porque tanto eu como o Ricardo nós entramos nisto há muito tempo. E Ricardo, como tu estavas a dizer há pouco, nós éramos pessoas diferentes quando isto começou. Éramos pessoas mais imaturas quando começámos e portanto é possível que ficássemos atraídos pelas piadas ordinárias, mas agora se víssemos a série do início eu não sei como é que íamos reagir. Portanto, ter uma perspectiva de uma pessoa que começou agora a ver a série é uma coisa que sem dúvida que eu gostava de ter. É assim, eu devo dizer que nós passámos o fim de semana todo a ver a série e para aí a meio eu pensei, não sei se Rick and Morty, com este hype todo, se chegou a esse hype. Que toda a gente literalmente está sempre tão entusiasmada por Rick and Morty.
Mas depois acabámos as 3 seasons e até vimos o primeiro episódio da 4ª temporada e fiquei um bocadinho mais, ok, há aqui coisas, eu estou a pensar sobre isto, eu estou a pensar enquanto não estou a ver, eu estou a pensar quando estou no trabalho, de repente a minha mente vai para qualquer coisa relacionada com um episódio de Rick and Morty. E eu sinto que eu acho que o hype, de certa maneira, cresce com o tempo. Não necessariamente quando estás a ver a série, mas depois apercebes, damn, isto foi mesmo genial. Porque a série é tão frenética, tão rápida, que há muitos pormenores que tu nem tens tempo para os processar. Eu sinto, enquanto estás a ver a série. Sim. Só depois, quando estás a pensar na série ou vais rever, é que vais mesmo a fundo das mensagens que eles te querem transmitir. Eu sinto as ideias de viagem entre dimensões, pronto, principalmente isso. É muito mind-blowing. Eu fico sempre impressionado com a economia de escrita, onde quer que ela apareça. Sim. Nós estávamos há pouco a mencionar Adventure Time, que tem episódios de 11 minutos, e às vezes há um episódio de 11 minutos que tem conteúdo suficiente para 1 hora. Sim. E Rick and Morty é muito isso. É muito isso, sim. Eu durante algum tempo ao Cube Geek escrevia discussões dos episódios e eu estava a fazer anotações de 30 em 30 segundos ou de 10 em 10 segundos. Tinha de parar o episódio porque há uma densidade tão grande de ideias. É tanta coisa, sim. Que numa primeira visualização tu só apanhas metade. Yeah. É uma série feita para ser revista. Há vídeos e vídeos na internet de pessoas a escalpelizar os episódios, à procura do que é que cada personagem queria dizer, a assinalar todos os easter eggs que estariam presentes aqui ou ali, e acho que tem muito a ver com essa densidade e com a iconografia que é muito abundante e cada episódio dava para fazer 1 hora de um desenho animado, mas aquilo está condensado numa maneira e é apresentado com uma velocidade. Há um episódio em que a Summer descobre que tem um vampiro na escola e fala sobre o vampiro à mesa do café da manhã, e aquilo passado, tu pensas, bem, isto vai ser um episódio sobre vampiros, e não, aquilo de vampiros, a seguir eles mataram os vampiros todos e a série segue, que é o que está novamente à volta do Rick, que se transforma num Tiny Rick, e é ali à volta de mais uma tecnologia que o Rick consegue pôr em prática, e aquilo depois resolve-se com o sofrimento da existência. No fim do episódio, Summer põe-no a ouvir Elliott Smith, uma canção triste, e é isso que o faz sofrer ali aquela angústia que o caracteriza de ausência de significado na vida, e de que a existência é sofrimento e aquela angústia adolescente, e ele assim não, e aí é que ele percebe que tem que voltar para o corpo dele quando ele era mais velho, e depois tem uma data de piadas engraçadas dele voltar para o corpo dele quando era mais velho, e pronto, eles subvertem o episódio, e esse episódio tem tanta coisa que dava para fazer 1 hora de desenho animado com facilidade, mas assim, está muito mais interessante. Exatamente. Sem dúvida. E eu acho que tu pegaste aí num detalhe que nos permite começar a mergulhar fundo nesta coisa, que é, tu mencionaste a busca de significado que o Rick tem, e eu acho que um dos motivos pelo qual esta série a mim me apelou tanto, e imagino que a vocês também, tem um bocado a ver com o efeito quase perverso que aprender ciência tem. Que é, quanto mais ciência tu compreendes, quanto mais tu vês as regrazinhas do mundo à tua volta, menos... mais apático ficas. Exato, sim. Yeah.
começas a criar uma distância emocional das coisas. E eu sinto que... Totalmente. Aquilo que nós escrevíamos, Ricardo, eu e tu, porque para quem não sabe, não há motivo nenhum para vocês saberem isto. Mas por favor, vão ver online. Vão ver. Eu e o Ricardo escrevíamos um blog chamado Pataniscas Satânicas, onde eu acho que nós durante vários anos tentámos sempre... Eu acho que nós inconscientemente estávamos a tentar explicar uma coisa que Rick and Morty veio e explicou muito melhor do que aquilo que nós estávamos a tentar dizer. Perfeitamente, em muito menos tempo. Exatamente. Em muito menos tempo. Eu acho que isso é perfeitamente verdade. O que nós estávamos a tentar pôr em cima da mesa, que a ciência... Ou seja, eu acho que nós construímos sentido em relação às coisas que estão à nossa volta através de heurística, de padrões. E contamos uma história. As histórias tentam fazer sentido do mundo que está à nossa volta. E a ciência não é uma história. Ou seja, é difícil pôr a ciência a seguir uma história. Por isso é que os comunicadores em ciência são tão apreciados. Lá está, estavas a falar do Crash Course. É por isso é que quem consegue transformar a ciência numa história lá está, consegue pôr a coisa da ótica do utilizador, por assim dizer. E porque a ciência não, a ciência são factos. Não tem que se coadunar às nossas expectativas. É uma frase que o Neil deGrasse Tyson está sempre a dizer: a realidade não tem nenhuma obrigação de ir atrás e de justificar as nossas expectativas pré-construídas. E acho que nós fomos feitos para buscar sentido, fomos feitos para tentar perceber que os nossos dias fazem sentido, estamos à procura de alguma coisa, mas o que é facto é que, confrontados com o mundo real e com o que cada vez mais nós sabemos do universo aí fora, não conseguimos objetivar esse sentido. E eu acho que é isso que deixa o Rick deprimido no fim da série. Ele não consegue objetivar o porquê é que... e depois tem tanto sofrimento na vida dele, e isso está tão... Há bocado estavas a dizer que a série é depressiva e tem um humor depressivo, e há um episódio em que o Rick tenta suicidar-se, ou está perto de suicidar. Eu não sei se vocês se lembram, o episódio da Unity, em que ele, no fim do episódio... É o meu segundo episódio preferido. Esse episódio é excelente. Eu acho que é dos melhores episódios. Excelente. Brinca com conceitos de ficção científica, de hive minds e de mentes que tomam conta de planetas, e ao mesmo tempo trata de temas como o Rick conseguir gostar de alguém ao ponto de que quando essa pessoa lhe dá com os pés ele contempla o suicídio. E o episódio acaba de uma maneira muito pungente. Também por acaso é dos meus episódios preferidos, Sara. Acho que oh my god, esse episódio esse momento no fim é qualquer coisa que fica. É verdade. A sério, os movimentos do Rick, as ações do Rick nesse momento, e depois o tempo a passar. É isso. Oh my god, é qualquer coisa de extraordinário. Porque eu acho que esse episódio transmite o quão perto o Rick está da morte a qualquer determinado momento. E de certa maneira tu estarias à espera, mas quando vês mostrado à tua frente shit gets real. É verdade. Sim, porque ele passa... O Rick passa 99% do tempo a dizer que nada tem significado. Nada vale nada. Ele é a consciência apática da série. Sim, o amor não existe, são só reações químicas. A vida e a morte não fazem significado porque eu tenho infinitos clones e nunca morro. Nada daquilo em que tu acreditas tem significado. Não há narrativa. Exatamente. Não há narrativa. É isso mesmo. É tudo factos, é tudo matemática. Exatamente. E eu acho no entanto, com esse episódio, que eu ia dizer, estavas a dizer uma coisa que me fez lembrar. Com esse episódio, eu acho que com esse episódio Rick and Morty entrou numa prateleira de desenhos animados
como o Futurama. Entrou para mim naquele episódio em que o cão do Fry está à espera do Fry à porta do Panucci's Pizza, estás a perceber? É aqueles episódios, é aquele tipo de série que a qualquer momento tu tens aquela sensação shit just got real, estás a perceber? Dá-te um murro, aquilo é bem disposto, é ligeiro, e depois chega ao fim do episódio e dá-te um murro no estômago, normalmente com uma música poderosa, e tu ficas, estava a ver um desenho animado, e subverte totalmente as tuas expectativas. E com esse episódio, Rick and Morty vai para uma série, entrou num tipo de animação, num tipo de banda de programa que eu aprecio muito e que eu respeito muito por esse motivo, por esse humor depressivo e por esse subverter de expectativas a qualquer momento, com um murro no estômago, e mudar totalmente o perfil emocional do espectador e manipular as emoções do espectador de uma maneira imprevisível, e deixa-te para os próximos episódios a pensar, isto pode acontecer a qualquer momento outra vez, estás a perceber? E isso para mim põe a série a um nível que eu não vejo com facilidade noutras séries. Exato, concordo perfeitamente, e eu sinto que o Rick, para mim, eu antes que sentia uma grande repugnância a essa personagem e queria-me afastar dessa personagem, neste momento eu sinto uma ligação tão próxima com o Rick que eu nem consigo explicar. It's messed up. It's messed up. É mesmo messed up. É mesmo messed up. Porque o próprio Dan Harmon sofreu imenso com depressão e alcoolismo enquanto escrevia esta série. E o divórcio? O divórcio dele, sim, exatamente. Se vocês repararem nos title cards no fim do episódio, acho que é durante a primeira e a segunda temporada, ele aparece com a mulher e com um cãozinho num ambiente muito familiar, e depois na terceira temporada está ele desmaiado num sofá com garrafas à volta dele. Sim. E aquilo que eu tiro desta série é que nós estamos quase a ver, pelo menos da boca do Rick, uma espécie de... É o Dan Harmon a escrever-se a si mesmo, e basicamente ele a explicar ao mundo porque é que não se suicidou. Rick and Morty é a justificação de Dan Harmon para porque é que ele não se matou durante aquela fase. Isso é tipo... Oh my God. Acho que toda a série é o Rick a dizer: isto não vale a pena, isto é uma merda, isto não significa nada disto. Mas depois subverte as expectativas, and in the end he does care. He does, yes. Ele quer saber da Unity, da ex-namorada dele, e ele quer saber da família dele. Sim, porque ele sacrifica-se. No fim da segunda temporada, ele sacrifica-se à federação do universo para poder dar uma vida normal à família. Portanto, é quase como a batalha das emoções e lógica. A lógica estava aqui em cima, as emoções estavam cá em baixo. As emoções estão agora mais perto da lógica. Acho que estás a ver muito bem a coisa. E aquilo que estavas a dizer há bocado, Sara, do Rick ter quase uma reação de aversão, da gente ver ele a ter aquele poder todo, estás a perceber? E a ser tão agressivo com frequência. Eu também, às vezes, tenho essa sensação de não empatizar nada com esta personagem. E eles vão a grandes distâncias para tentar mudar isso. E à medida que a série tem progredido, eu não sei se vocês têm reparado que a família ganha cada vez mais importância e cada vez mais poder, e eles cada vez perdem mais tempo a meter elementos da família. Primeiro era só o Morty, agora já tiveste um episódio da Summer, um episódio totalmente dedicado até ao Jerry e à Summer, à mãe, à Beth. Mas o Jerry, estavas a falar há bocado que o Rick representa o Dan Harmon de alguma maneira. Eu acho que o Jerry também representa muito o Dan Harmon. O Jerry é uma personagem muito negligenciada. O Jerry é o polo oposto do Rick. Eu sinto uma empatia grande com o Jerry. Porque o Jerry é aquele inseguro, crónico, neurótico, que não consegue tomar uma decisão e que está obcecado
com tudo o que toda a gente pensa sobre ele. Ele tem um episódio que para mim também é genial, porque desconstrói todas as motivações dele, que é aquele episódio do Intergalactical Cable 2, em que ele tem que dar o pênis dele a um extraterrestre que é ativista dos direitos humanos da galáxia, e o Jerry tem que lhe dar o pênis, e o Jerry não quer dar o pênis, mas também não quer admitir que ele não quer dar o pênis, porque aí iam achar mal dele, estás a perceber? E ele não consegue suportar que alguém possa achar mal dele, estás a perceber? E ele tenta envolver a Beth, para a Beth dizer que não por ele, e são tentativas tão patéticas, estás a perceber? Tão patéticas, que eu a ver o Jerry oscilo entre a empatia e o cringe, a vergonha alheia, estás a perceber? E revejo-me nele e sinto pena dele, e acho que aquilo tem que vir de alguma maneira das inseguranças e do Dan Harmon também. Yeah. Assim como o Dan Harmon tira a decisão dele, a criatividade e a capacidade executiva de fazer alguma coisa, de ser incisivo e chegar a conclusões e produzir, que o Rick tem, ele deve pegar nas inseguranças dele, no neuroticismo, na preocupação com o que os outros vão achar da arte dele, e meter tudo dentro do Jerry. Também é uma coisa, o neuroticismo é uma característica muito frequente também nos artistas. Não sei, estou a dizer isto para o ar, mas o Jerry é das personagens que eu gosto, que eu também gosto mais por causa disso. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que o Jerry é uma personagem fundamental em Rick and Morty, porque eu sinto que tive vários momentos em que tive tipo, Jerry, I feel you, dude. I feel you. I feel your struggle. Exatamente. O Jerry é muito a pessoa normal no mundo crazy. É muito a pessoa normal, completamente normal. É isso não mesmo. há nada de espetacular sobre esta pessoa, é só a pessoa mundana. E ele é mais feliz que o Rick. Ele é mais feliz que o Rick. Exatamente. Ignorance is bliss. Exatamente. Right? Tipo, a sério, eu tive tantos momentos a ver estas 3 temporadas em que tive Jerry, a sério. I feel you, dude. I feel you. Ele é tão a pessoa normal. Eu nem consigo explicar de outra maneira. A pessoa de média classe, desinteressante, entre aspas. Eu sinto que o que acontece é, todos nós queríamos ser o Rick. Sim. Todos nós temos medo de ser, na verdade, o Jerry. Exatamente. Todos nós temos um pequeno Jerry dentro de nós que não queremos mostrar a ninguém e queremos que o mundo exterior nos veja como Ricks. Exatamente isso. Completamente. Mas, no entanto, wabba-labba-dab-dab. Exatamente. Oh my God. Eu estou em grande sofrimento, por favor, ajudem-me. My God. O Rick não é feliz. Rick está a pedir ajuda. Sim. Mais do que isso. Eu sei que toda a gente está obcecada com o Pickle Rick. Sim. E eu percebo porquê. Porque o Pickle Rick é talvez das melhores criações em televisão. É genial. Das últimas décadas. É o Iron Man do Rick and Morty. É genial. Literalmente, a sério. Eu não consigo pensar no Pickle Rick sem ser o Iron Man. Ele é o Iron Man. Ele literalmente pegou em nada e fez tudo. What the fuck? He built this in a cave! Genial. É genial o Pickle Rick. E todo o episódio, eu ouvi uma entrevista do Dan Harmon em que ele diz que tira toda e qualquer referência ao alcoolismo do Rick nesse episódio. Porque Pickle Rick, it's too much on the nose already, estás a perceber? E então ele queria que fosse aquela metáfora pura, estás a perceber? E não queria que houvesse qualquer referência a isso.
Agora, a maneira como ele, do nada, como estavas a dizer, através de manipular o cérebro de baratas com a língua dele, que é uma coisa absolutamente... Eu nunca sonhei ver isto em animação, eu assumido. Consegue assassinar ratazanas e o episódio transfigura-se num spoof de filme de ação em que ele está contra os russos a dada altura. Sim, subitamente é ele contra os russos. A dada altura ele está a matar russos com armadilhas inventadas. E acaba numa sessão de psicoterapia com a Susan Sarandon a fazer de psicoterapeuta, pá. Está genial, pá. São camadas de genial que aquele episódio constrói para uma conclusão absolutamente brilhante, e depois de lhes ter sido explicada àquelas personagens a disfunção familiar de que eles sofrem por A mais B de uma maneira brilhante por aquela psicoterapeuta que, além de ser brilhante, trata pessoas com coprofagia, ou seja, pessoas que comem fezes. Que é essa a piada da série. A toda a altura eles põem sempre uma coisa muito séria, brilhante, extremamente bem construída, com uma dick joke e uma piada sobre cocó e rabos, estás a perceber? E eles conjugam essas duas coisas de uma maneira que eu, fico... Não vejo isso em mais lado nenhum. E a maneira como estas personagens saem daquela sessão de psicoterapia e não aprenderam nada. Estás a perceber? Eles estão no carro a falar a Beth e o Rick a dizer que vão beber álcool. E os miúdos a dizer: eu gostei dela, eu quero vê-la outra vez, eu quero voltar à psicoterapia. E eles ignoram-nos. Ignoram-os. O Morty e a Summer, e vão beber. Estás a perceber? Gosto muito dessa... Oh my God. É muito bom. É muito bom. Isso é perfeito. Isso é a mestria. É a mestria dos criadores da série. Completamente. Epá, esse episódio em particular, eu sinto que eu aprendi coisas com esse episódio. Esse episódio fez-me admitir coisas acerca de mim mesmo que eu tinha dificuldade em admitir. Todo aquele argumento de... Você usa a ciência para justificar comportamentos doentes. Sim. Shit, that hits home. Isso é difícil. É difícil. De desembrulhar isso. É mesmo. E para onde é que a gente vai a seguir? Vamos falar do Morty. Vamos falar do Morty. Já falámos do Jerry. Morty, ok. Eu quero muito chegar à Beth. Eu não quero sair deste episódio sem falarmos da Beth, mas vamos falar do Morty. Espera, deixa-me falar da Summer, só literalmente um bocadinho. Vamos. Antes do Morty. Ok. A Summer, eu basicamente nesta série, eu sinto que quero ser uma junção do Rick e da Summer. Ok. Tipo, isso para mim é a pessoa que eu quero ser quando eu crescer. You know what I mean? Sim. A Summer, eu gosto do feminismo dela. Ok. Gosto do facto daquela personagem ser muita empowering e muito sobre os direitos das mulheres. Okay. E no geral, tipo, sobre minorias. Eu gosto muito disso. Então, deves adorar os 2 episódios em que ela substitui o Morty, o episódio em que ela trabalha para o diabo. Sim. Mas tem um tom diferente. Ela é muito mais confiante que o Morty, e a interação dela com o Rick tem momentos em que é mais satisfatória do que a interação dela porque ela dá mais luta ao Rick. A maneira como ela lida com o diabo, e ela dá luta ao Rick, mas no final desse episódio tem aquela cena em que eles juntos tomam esteroides e vão dar porrada ao diabo. Estás a perceber? E é só espetacular, ao som do Run DMC, X Gonna Give It To You. Eles e depois vão espancando, vão esgotando aquilo a dar pancada a pessoas que cometem pecadilhos cada vez menos significantes. Estás a perceber? A princípio estão a bater no diabo e nos nazis, e a última cena é eles a baterem numa pessoa que puxou a trela do cão com um bocado mais de força. Estás a ver?
Agora como eles arrastam essa piada. Até tu já começares, isso já não tem tanta graça. Não, mas é genial, é genial. O back and forth com o Rick e a Summer é muito, muito bom. E eu adoro quando há uma aventura com a Summer. Totalmente. Porque ela dá uma layer muito... vamos dizer woke. Agora dizemos woke. Dá uma layer woke à cena e isso é uma layer interessante para ter dentro desta série. No próprio episódio da Unity, aliás, a maioria das narrativas associadas à Summer são narrativas de justiça social. O episódio da Unity é sobretudo um episódio disso. Ela diz no fim desse episódio: eu não sabia que dar liberdade às pessoas significava que elas iam fazer coisas horríveis. É muito bom, é muito bom. Eles usam a Summer para gozar com liberais como nós. E eu adoro essa atenção. Totalmente. Eu sinto-me representada. O episódio do Gazorp, em que é o planeta em que as mulheres mandam e o Morty tem que criar um filho e então não pode ir com o Rick, então vai a Summer e a dinâmica entre o Summer e o Rick. Lá está, muito antagónicos. Ao princípio o Rick tem uma piada em que ela lhe diz porque é que não se pode porque é que não pode mostrar o corpo dela. Ele manda-o pôr uma burca por causa dos ETs andarem a querer olhar para ela. E ela reclama por causa das mulheres e ele diz: alguma vez viste alguma fila para a casa bem dos homens? Como justificação de que os homens são mais eficientes que as mulheres. E ela depois no fim do episódio convence as mulheres de Gazorp que o facto de eles terem homens homossexuais no planeta Terra era o motivo pelo qual elas tinham que poupar os homens e acaba por safar o Rick. Também, para mim está muito bem conseguido, é dos momentos que eu... E lá está, a Summer aí está espetacular. Porque é muito giro. Eu adoro esta maneira que o Dan Harmon tem de escrever episódios. Porque ele pega muito na jornada do herói do Joseph Campbell e transforma-a adapta para televisão, que é uma coisa difícil de fazer. O herói sendo o Morty. Sim, o herói sendo o Morty. E cada episódio é uma repetição da mesma sequência de ele não está bem, há um problema, ele tem de pagar um problema grande pela resolução do problema, no fim volta ao mundo normal, mas está completamente transformado. Sim. E portanto, os episódios têm narrativas muito autocontidas, portanto não é como se houvesse uma grande narrativa de temporada para temporada. O que há são grandes arcos narrativos para as personagens. Quem muda são as personagens, não é tanto as aventuras pelas quais elas vão passando. E eu acho que uma das personagens que mais muda, e o herói da personagem, é o Morty. Sim. E a evolução do Morty é das mais interessantes. É. Apesar dele ser um bocadinho uma seca... Sim. Ele é aquela pessoa com quem não queres interagir de certa maneira, porque ele é tão boring. É verdade. Sim. Mas de certa maneira, mas ao mesmo tempo eu não consigo não me relacionar com ele, porque ele é o audience surrogate. Completamente. Ele é, para além do Jerry, porque é brutal que eles façam o Jerry também audience surrogate. Sim. E as minhas palavras já estão a arrastar, porque já estou a misturar. Eu já beijinho e não sei o quê. Mas o Morty é a personagem central ao Rick and Morty, a personagem com a qual o espectador pode se relacionar. Sim. E o Morty tem as perguntas todas que o espectador tem. Sim. Quando se está a confrontar com o Rick. Portanto, é uma personagem super, super, super útil. Mas o problema é que
o Morty, mas isso é o que é interessante, really. O Morty está a ficar dark. Sim, completamente. Completamente. O Morty começa como um mero sidekick, alguém que está lá para receber exposição. Não é um mero sidekick, I would say. Eu acho que de certa maneira ele é uma personagem principal também, mas é a personagem que nós estamos a seguir. Nós estamos a ter dificuldade com o Rick, mas não temos dificuldade com o Morty, porque nós percebemos as dificuldades do Morty. Mas depois, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que as lógicas do Rick fazem mais sentido, cada vez mais sentido, ao passar dos episódios, e por causa disso o Rick está a ficar... is going to the dark side. O Rick ou o Morty? O Morty, sorry. O Morty. O Rick está a ficar mais emocional. E o Morty está a ficar mais lógico. Mais cutthroat. Ok, vamos usar isso como segue para falar do episódio mais recente. Ricardo, o que é que tu achas da transição do arco narrativo do Morty, tendo em conta a evolução dele, chegando agora até onde nós o vimos no primeiro episódio da 4ª temporada? O Morty é das personagens que eu gosto mais. Eu vou dizer isto acerca de todas as personagens, provavelmente. São todas as personagens que eu gosto mais. Mas o Morty é das personagens que eu gosto mais. E vou-te dizer, só em relação a um episódio da 3ª temporada, que eu acho que está muito bem conseguido, e depois falo do primeiro episódio da 4ª. Isso que tu estavas a dizer, Sara, do Morty ser muito boring, é bastante verdade, mas vem-se esbatendo, e há um episódio que eu acho que isso subverte totalmente e que o Morty ganha muito protagonismo, que é o episódio das toxinas, em que eles vão ao spa, estás a perceber? E há uma máquina que os transforma nas versões não tóxicas, de acordo com as definições do que é ser não tóxico de cada um, que para o Rick é ser muito equilibrado, ter cuidado com a família, ter cuidado com os sentimentos dos outros e e ter essa progressão que tu estavas a dizer, que é para aí onde ele está a ir. E para o Morty é ser altamente funcional, é as raparigas gostarem dele, é na escola toda a gente apreciá-lo como sendo saudável, e ele durante esse episódio consegue chegar ao topo do Wall Street. E ele consegue chegar ao topo do Wall Street e o catchphrase dele é "Is this organic?" Eu não sei se vocês se lembram, mas há qualquer coisa nessa frase fundamentalmente upper class, estás a perceber? Do sociopata, estás a perceber? De American Psycho, de "Is this organic?" Aquela preocupação, não está preocupado com as emoções. Está preocupado que as próprias emoções sejam valorizadas e crescer emocionalmente para chegar a um objetivo muito específico, que é ser o maior num ambiente, e preocupado com coisas muito upper class. Agora, na última temporada, a maneira como eles põem o Morty... o episódio é sobre o Morty. E é sobre aquela maneira como ele interpreta aquela coisa sci-fi do avô dos Cristais da Morte. E ele quer quer morrer ao lado da Jessica, da namorada dele. E pronto, e depois o episódio brinca de uma maneira muito engraçada com essa demasiada focalização no objetivo. Estás a perceber? O Morty, é o que a Sara estava a dizer, o Morty está a crescer, a amadurecer e sabe o que é que quer. Ele agora sabe o que é que quer e para onde é que vai. A maneira como há de lá chegar ainda é muito embrionária. Mas acho que este episódio mostra isso. A família está reunida, ultrapassou-se aquela crise da 3ª temporada e agora o Morty sabe o que é que quer. Mas a maneira como lá chega é que é ainda bastante questionável. E acho que é por aí que eles pegam. Eu acho que o Morty aprendeu com o Rick e depois rejeitou
rejeitou a maior parte da emoção do Rick. Eu sinto que ele aprendeu muito com o mestre. Sim. E está a virar para o lado negativo. Quando o Rick, eu sinto que ele é muito neutro. Eu não sinto que o Rick seja negativo. Eu sinto que o Rick é neutro. Não sei se vocês concordam. O que eu acho que está a acontecer com o Morty, eu concordo inteiramente. Ele está a aprender com o Rick, porque é surpreendente neste primeiro episódio da 4ª temporada o quão rapidamente ele chega a um estatuto de quase Deus. No fim, quando ele está completamente à Kira, já tem os tentáculos a crescer à volta dele. E já está a ser, tipo, organicamente alimentado por uma criatura orgânica. Like, what? Ele já sabe tão bem como é que funciona a tecnologia do Rick. Ele já consegue usá-la para chegar a níveis elevadíssimos de poder. Uma coisa que eu acho que nós não podemos ignorar neste primeiro episódio da 4ª temporada é que são precisos 3 Ricks para parar o Morty. Sim. That's not nothing. That's not nothing. É verdade. São precisos 3 Ricks. Isso é uma evolução enorme da primeira temporada. Tipo, desde o Morty, que está completamente indefeso, completamente naive àquele mundo, para um Morty que é capaz de, em 15 minutos, ser quase um deus. Sim, mas eu sinto que é quase como a série está-te a dizer que ser apático dá-te poder. Sim. E ser emocional... põe-te para baixo. Not caring about stuff is makes you a newbie. Sim, muito bom. Porque o que nós temos aqui é uma interação muito gira entre o Dan Harmon e o Justin Roiland como escritores. O Dan Harmon vindo de Community, muito desiludido, muito sem saber o que é que havia de fazer, a receber uma influência de energia do escritor mais novo, que é o Justin Roiland. O Dan Harmon a ensinar cinismo ao Justin Roiland e o Justin Roiland a crescer para lá do controle do Dan Harmon. Yeah. É o que eu acho que nós estamos a ver aqui a acontecer. Exatamente. Justin Roiland é o Justin Morty. Roiland e o Dan Harmon. Muito provavelmente. Faz muito sentido. Sim, senhora. Acho que sim. E o Morty tem esta progressão de maneira lenta. Na 3ª temporada ele passa por várias... Desde daquele episódio pós-apocalíptico em que ele tem um braço gigante e parte a cara a toda a gente. Até aquele episódio no fim da 3ª temporada em que ele está com o Rick a jogar ao Minecraft. Não sei se lembram disso. E o presidente chama-os para resolverem um problema e o Morty diz: ai que chatice, que aborrecido, e subalterniza aquilo, ai que agora tenho que ir ajudar o presidente, vamos mais jogar Minecraft, é mais engraçado, ai que chatice. E depois no final daquilo tudo o Rick só quer impressionar o Morty e anda à pancada com o presidente durante uma sequência espetacular. Eu adorei aquela sequência, aos tiros com o presidente. Yeah. E no final daquilo tudo o Rick conseguiu, que é a mesma coisa que ele fez no episódio dos Avengers, não é? Ele conseguiu ter o presidente à mercê dele. E agora quer tirar uma selfie. O presidente vai ter que tirar uma selfie com o Morty. E o Morty já não está lá. O Morty já foi embora, já está em casa com a família. Porque tem outras coisas. E o Rick tem muito esta coisa. Ele tem medo que o Morty deixe de precisar dele. Ele tem medo que o Morty... Este é um motivador brutal para o Rick. Isto vê-se no episódio dos Avengers e vê-se que o Rick transfigura aquilo de uma maneira megalómana para agradar ao Newt, porque se riu das piadas dele, porque não consegue admitir que é ao Morty que ele quer agradar. Isso está genial. Tu chegas ao fim do episódio e pensas que aquilo é para que ele vai finalmente dizer que gosta do Ned, mas não, é o gajo que se riu das piadas dele às vezes. This guy gets it. E depois no episódio em que ele tenta fazer a mesma coisa com o selfie com o presidente, o Rick tem muito medo que o Morty lhe fuja ao controle e deixe de precisar dele. E isso eu acho que vai ser das principais coisas à medida que a série for progredindo.
Completamente. E pegando nisso que tu estás a dizer e sabendo que agora, pela primeira vez na história de Rick and Morty, nós temos a certeza que vamos ter mais 3 ou 4 temporadas à frente disto, porque a Cartoon Network já confirmou 70 episódios de Rick and Morty. 100 times for 100 years, Rick and Morty. 100 times Rick and Morty forever. 100 years, forever. Rick and Morty forever. Oh no, Rick. Oh no, jeez. Fun fact, eu acho que sei fazer a voz do Rick e o Gui sabe fazer a voz do Morty. Vamos experimentar. Isso eu gostava de ver. Oh jeez, Rick. Oh jeez. Oh, I don't know what's happening, Rick. Hey Morty. Não estou a conseguir agora. Mas tipo, hey Morty. Morty. Não, mas o que é giro é que eu saiba fazer o Rick e tu sabes fazer o Morty. Exatamente. Não sei porquê, mas isso é giro. Eu já estou um bocadinho... Só um bocadinho? Nós estivemos a beber durante este episódio. Eu é um bocadinho difícil. Eu não sei quanto dia, mas eu estou muito. Eu estou bastante. Tu tiveste a fazer shots no meio. Again, disclaimer. Estas não são boas decisões. Sim, por favor. Se tens menos de 18 anos... Sejam conscientes. Não abusem das bebidas alcoólicas. 2 bebidas alcoólicas por dia é o máximo que os médicos aconselham. 2 unidades de álcool. Exatamente. Muito obrigada, Ricardo. Isso era a informação que nós precisávamos muito agora. Importante. Mas se vais beber, mistura com zimbro ou com ameixa picante. Não esquecer de ameixa picante. Exatamente. E com isto... Apimentada. E com isto eu queria as vossas previsões para a 4ª temporada. O que é que vocês acham vai acontecer ao Rick? O que é que vocês acham vai acontecer ao Morty? À Beth? À Summer? É assim. Eu acho que o Morty vai continuar na sua quest de evil. Ok. Ele vai apoderar-se da força... mas de uma maneira negativa. Okay. The darkness. The darkness. Ele vai ficar muita OP e muita negativa. E ele vai ser o vilão. Okay. Eu concordo com isso. Eu concordo que ele vai ser o vilão. Porque nós não temos vilão. Nós não temos vilão em Rick and Morty. Temos o Evil Morty. Morty. Será que o Evil Morty é o Morty? É essa a grande questão que a internet põe. Será que a Sarah tem razão e o Evil Morty é este Morty que nós estamos a ver aqui? Talvez, não. É bem possível. Eu sinto que vai por aí. O que é que vocês acham? Ricardo? Para ser sincero, o que eu noto é... há aqui alguma verdade no que a Sarah está a dizer. Eu vou tentar consubstanciar isto com o episódio em que a Beth se descobre que a Beth é uma psicopata. E a mãe do Morty é uma psicopata. Total, a mãe do Morty tem um episódio em que se descobre que abandonou um amigo na Fruity Land, onde ele tem relações incestuosas, sim, porque eles são filhos dele, não é? Tem relações incestuosas com criaturas mitológicas que são filhos dele e depois os canibaliza, não é? E a Summer está à vontade com isto. E isto para mim foi muito perturbador. E o facto dela estar, da Beth vir deste lugar, estás a perceber? Eu só consigo imaginar para onde é que o Morty vai, que é o filho dela, e que passa o maior tempo com o pai dela, estás a perceber? Não sei se os genes do Jerry vão de vir ao de cima, não me parece que isso vai acontecer, e o Morty é possível que tenha, eu não diria ele tornar-se o vilão, se bem que isso é possível, mas pelo menos ele ser uma força to be reckoned with, e muitas vezes em oposição com o Rick. E isso é que vai gerar aqui um bocado de conflito e ele transformar-se num capacho, um bocado mais sidekick, que estava sempre assustado e inseguro, e transformar-se numa força to be reckoned with na interação com o Rick. Acho que isso, sem dúvida que a série vai por aí, dá-me ideia. E o que é que tu achas? Eu concordo. Eu acho que nós vamos continuar a ver aqui uma escalada do poder do Morty. Porque ele consegue aceder ao poder com muita facilidade, porque ele já sabe as regras todas. Sim. Ele aprendeu com o Rick, portanto ele consegue, ele é jovem, ele é novo, ele consegue rapidamente
a perceber-se de tudo o que se está a passar. E eu acho que, por reação a isso, nós vamos ver o Rick a ver-se obrigado a admitir que há significado às coisas. Sim. Nós vamos ver o Rick a ter de pôr de lado o seu ceticismo e o seu cinismo científico e a admitir que sim, ele acredita em coisas, sim, ele dá valor e significado à família, e vamos vê-lo a ter de engolir as suas próprias palavras para proteger o Morty, porque na realidade, no fundo, ama-o de facto. E vamos vê-lo a lutar contra si mesmo, contra esse conflito interno. À medida que o Morty cresce, o Rick vai ter de se confrontar com... vai ter de dar o braço a torcer em como dar verdadeiro valor às coisas. Sim, porque eu não acredito que o Dan Harmon e o Justin Roiland não quisessem dar arcos narrativos às personagens. Claro. Portanto, tem que haver uma evolução narrativa a ambos os personagens. E, ao que parece, tudo o que estamos a ver até agora é que eles vão trocar de lados. Uhum. O Rick era negativo, vai passar a positivo. O Morty era positivo, vai passar a negativo. Sim, de certa sim. maneira. Sim, eu concordo. E podemos até interpretar isso como o crescimento do Dan Harmon a vir de um lugar muito negativo e a evoluir e a crescer como pessoa. A aceitar. Sim, exatamente. A aceitação das emoções. Porque é importante aceitar as emoções, as nossas próprias emoções, para podermos enfrentar qualquer coisa que esteja à nossa frente. Absolutamente. Ou então, ao contrário, ser muito emocional e precisar de nos apegarmos a alguma lógica. Acho que vamos ver o cruzamento entre o Morty e o Rick. Eu também acho que sim. Acho que sim. Acho que o que o Gui está a dizer faz muito sentido. E nós já começámos a ver que o Dan Harmon também já deu uma volta grande na vida dele. Não sei se viram no final deste episódio lá o Sim, ecrã sim, que sim, ele sim. costuma... Está ele na cama com outra miúda, estás a perceber? E eu acho que isso dá substância ao que vocês estão a dizer. Ele de facto passou por uma crise da vida dele, a arte dele teve um reflexo fortíssimo, ele está a ultrapassar isso, e à medida que ele ultrapassa isso é possível que a personagem, como tu disseste há bocado, o representa melhor, representa uma parte dele pelo menos, tenha que dar valor a essas coisas à medida que a série progrida. Acho que sim, acho que isso faz muito sentido. Concordo com isso. Absolutamente. Acho que acertaste no prego. Que é uma expressão inglesa. Hit the nail on the head. Exatamente, porque eu estou muito bêbado. E acho que é a melhor maneira de concluirmos este episódio. Portanto, olha, deixa-nos nos comentários o que é que tu achaste do primeiro episódio da 4ª temporada do Rick and Morty. E o que é que achas de Rick and Morty no geral? Exatamente. Deixa-nos os teus comentários. Deixa nos comentários o que é que tu achas que vai acontecer para a frente. Eu fui o Gui, estive aqui com o Ricardo. Muito obrigado, Ricardo, por ter estado connosco. Isto foi espetacular. Muito obrigado a vocês os dois pelo convite, e gostei muito de estar com vocês. Vos falar disto 3 horas, se for preciso. 100 hours Rick and Morty! Rick and Morty, 100 episodes! Forever Rick and Morty! 100 E queres years! fazer plug de alguma coisa? 100 years Rick and Morty. E estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas! Fiquem bem e até à próxima.